aqui no ano de 2022. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu quero trazer uma mensagem hoje sobre algo que está acontecendo nos Estados Unidos e que está viralizando pela internet. Creio que algum de vocês já deve ter visto que é um avivamento que está acontecendo em uma universidade lá nos Estados Unidos. Um culto que começou e ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu não sei nem quantos dias já tem que esse culto não acabou. 24 horas de culto. Povo orando, cantando, gente pregando, gente testemunhando, milagres acontecendo. Acho que parece que foi antes de ontem, uma paralítica andou lá e não teve pregador famoso, não houve campanhas, nada disso. Foi a pura, poderosa mão de Deus que decidiu fazer o que Ele está fazendo lá nos Estados Unidos, irmãos. E eu quero falar um pouco sobre esse tema aqui com vocês, sobre avivamento. O que é avivamento? É o tema de hoje. Amém? Então, 3 grandes profetas falaram muito sobre isso, oraram a respeito disso. São eles o profeta Abacuque, nós vamos ler aqui o texto, ele pedindo a Deus, orando a Deus por avivamento. O profeta Joel e, por incrível que pareça, Malaquias também. As pessoas acham que Malaquias só falou sobre dízimo. Não, querido. Malaquias também falou sobre avivamento, orou em prol de avivamento. Então vamos à leitura de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Essa versão está na NVI. Põe na versão Almeida, revista e corrigida, é melhor. Ok? Se a sua Bíblia é Almeida, revista e corrigida, está escrito assim esse texto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Então, o profeta Abacuque é aquele profeta que se destaca ou se destacou muito quando ele orou a Deus pedindo um avivamento para o seu povo. Se eu não me engano, eu já preguei sobre essa passagem umas 3 ou 4 vezes somente aqui nessa igreja. Então eu quero crer que vocês sabem que o contexto do livro do profeta Abacuque e desta oração foi uma degradação espiritual, política e econômica que estava acontecendo no meio do povo de Deus. No meio dessa degradação é que o profeta Abacuque então ora e clama a Deus por um avivamento. Deus, aviva o teu povo, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então aqui nós temos uma passagem bíblica que fala sobre avivamento. Então, o que significa, à luz da Bíblia, esse termo avivamento? Avivamento, irmão, significa tornar vivo aquilo que está quase morto. Significa animar, significa despertar, significa fortalecer. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo bem isso? Porque eu creio, irmãos, que há pessoas aqui na nossa igreja que estão precisando de um avivamento pessoal. Um avivamento na sua vida. Por quê? Porque está fraco, está quase morto espiritualmente, está desanimado, está completamente apático na sua vida espiritual. Quando um crente se encontra nessa situação, ele está precisando urgentemente de um avivamento na sua vida. E hoje, você vai aprender aqui como você pode buscar esse avivamento para a sua vida. Em outros comentários bíblicos fala que avivamento, irmãos, traz uma nova vida.
para o povo de Deus. O avivamento traz uma reforma, o avivamento traz uma mudança, o avivamento traz um ânimo espiritual, o avivamento traz uma vontade de se aproximar mais de Deus. Olha como é necessário, irmãos, o avivamento para a nossa vida. Quantas pessoas você conhece que está precisando de uma reforma na sua espiritualidade? Quantas pessoas você conhece que está precisando de uma mudança na sua vida espiritual? Quantas pessoas você conhece que está precisando de um ânimo espiritual, está precisando se aproximar de Deus? Quantas pessoas você conhece? Quantos de nós, membros desta igreja, que não oram? Quantos membros dessa igreja que não tem prazer na oração, que não tem prazer na leitura bíblica, que não tem prazer em cultuar e vir à igreja, que não tem prazer nenhum de pregar o evangelho, de evangelizar, de falar de Jesus para outras pessoas? Quantos de nós, irmãos, estão nessa situação? Quantos? Quantos? Quando eu olho este noticiário desse avivamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, só me vem uma coisa na minha cabeça, só uma coisa: Deus, faz isso na minha igreja também. Faz isso na minha igreja. Minha igreja ainda é daquela, Pai, que quando o ponteiro bate em 9 horas, já tem gente incomodada para ir embora. Sendo que este culto aí nos Estados Unidos começou e não terminou. O povo está lá semanas. Há semanas, irmãos, orando, buscando o Senhor. Aleluia. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, falando sobre avivamento: avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Quem está precisando de uma obra em comum aqui? Algo em comum na sua vida. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Aleluia, aleluia. Você pode dizer aleluia por causa disso? É um reviver do crente. Aquele crente que está desanimado, apático, ele agora é reavivado através do poder do Espírito Santo. Martin Lloyd-Jones, ele continua dizendo que além dele realizar esta obra primeiramente na igreja, na membresia da igreja, que é um reviver dos crentes, não se pode, ele diz, não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Pai eterno, nós precisamos de um avivamento. E eu falo aqui com propriedade, irmãos. Há pessoas no nosso meio que estão letárgicos, dormentes e quase moribundos. Há pessoas aqui nessa noite que só estão aqui agora, irmão, por um empurrão divino. Estão completamente, desanimados, dormentes e, como Martin Lloyd-Jones diz, moribundos. Mas quando o Espírito Santo ele realiza essa obra do avivamento, essa obra de tornar vivo aquilo que está quase morto, esse impacto da obra do Espírito de Deus na vida da igreja, irmãos, os resultados são maravilhosos. Quando o Espírito Santo do Senhor ele age em nossas vidas, porque ele não vai avivar nesse prédio, ele aviva pessoas, ele trabalha através de pessoas. Quando o Espírito Santo aviva a vida de alguém, aleluia, haverá, irmãos, um senso poderoso da presença de Deus. É algo vibrante, é algo contagiante, aleluia. Quando o Espírito Santo vem, impacta a vida de alguém através do poder do avivamento, irmãos, a presença de Deus será visível, a presença de Deus será algo notório na vida daquele que foi impactado pelo Espírito Santo. Então esta é a primeira obra que o avivamento traz, que o avivamento produz. A segunda é oração fervorosa. Oração fervorosa.
quando o Espírito Santo vem, aleluia, e nos envolve de uma maneira sobrenatural, irmãos, nós iremos viver numa vida espiritual, onde experimentaremos esta oração fervorosa, dinâmica. A oração será algo prazeroso. Prazeroso. E eu pergunto para você, meu querido, o que é oração na sua vida? O que a oração representa na sua vida? Você está ouvindo isso? Pergunta para o seu irmão, você está ouvindo isso? Pergunta aí, pergunta para o irmão que está falando, você está ouvindo o que o pastor está falando? Oração fervorosa. O louvor será sincero. O louvor será sincero. O louvor não será algo só de lábios, irmãos, será daqui, ó, do coração. Aleluia. A igreja cantará não apenas com os lábios, mas a igreja passará a cantar também com o coração. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O povo não para de cantar. É cantando, cantando e cantando. E quando nós olhamos para aqueles vídeos, irmãos, ah, meu Deus do céu, eu digo, Deus faz na minha igreja. Coloque esse tipo de louvor, Pai, lá no coração da minha igreja, Senhor. Eu quero ver minha igreja cantar desse jeito, aleluia. Eu quero olhar para a minha igreja, não para algumas pessoas, mas para toda a igreja, e ver toda a igreja cantando com propriedade, cantando com fervor, cantando com paixão, louvando os atributos de Deus, louvando com sinceridade. Ah, meus irmãos, está faltando esse fogo dentro de nós, está faltando essa paixão dentro de nós, aleluia. Gera oração fervorosa, gera louvor sincero, mas também gera convicção de pecado na vida da igreja. Nós teremos convicção de pecado quando o Espírito Santo realiza essa obra, quando a glória de Deus, irmãos, nos envolve. Ah, irmãos, nós não vamos ficar saltando de imediato, não. Brotará no nosso coração um sentimento de tristeza, de lamento, porque nós perceberemos através desse avivamento o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos diante do Senhor. Todas as pessoas da Bíblia que sofreram esse avivamento, irmãos, eles sentiram convicção de pecado. Um dos maiores exemplos disso é o profeta Isaías, quando ele teve um encontro poderoso com Deus, aleluia. Ele viu quanto os lábios dele eram impuros. O avivamento produz convicção de pecado. Nós olharemos para dentro de nós e perceberemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Isso então vai gerar em nós, irmãos, um quebrantamento. Você está ouvindo isso, meu irmão? Um quebrantamento. Crianças irão se quebrantar, porque o avivamento não atinge apenas uma faixa etária de pessoas. O avivamento, ele atinge toda a igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, atinge todos. Veremos crianças, irmãos, tendo convicção de pecado, aleluia. Crianças vindo na frente, batendo no peito: tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, aleluia. É interessante como esse tipo de avivamento está se espalhando pelo mundo, e graças à internet nós estamos tendo acesso. Eu não sei se você viu, mas recentemente eu vi uma criança vindo até o altar, e chegou no altar, ela dobrou o joelho, botou a cara em cima do altar, e ela batia as mãozinhas no chão. E o pastor não conseguiu continuar a pregar. Ele ia pregar e a criança ficava gritando ali diante de Deus. E isso, aquela atitude daquela criança, irmãos, eu acho que aquela criança não tinha mais de 8 anos. Acho que era menos ainda, uns 5 anos. Aquela atitude daquela criança fez o pastor ficar de joelhos e levou toda a igreja a se ajoelhar, aleluia.
e todos começaram também a se quebrantar na presença de Deus. Este é o poder do Espírito Santo, irmãos. Precisamos buscar isso para a nossa vida, essa convicção do que nós somos verdadeiramente para com o nosso Deus. Somos todos pecadores, irmãos, aleluia, e isso deve quebrantar os nossos corações, porque o Deus que nos criou, Ele é um Deus santíssimo, um Deus que não tolera pecados, e nós somos pecadores, gerando convicção de pecado. O avivamento então irá gerar também um desejo profundo de santidade. A presença de Deus provoca em nós um desejo de santidade, porque a presença de Deus irá nos envolver. Nós veremos a beleza da presença de Deus, sentiremos isso, iremos nos alegrar também. É uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão gostosa, que vai nos constranger, porque nós somos pecadores, e lá na batida do nosso coração, nós iremos perceber que para continuarmos desfrutando dessa presença, que é algo tão maravilhoso, nós vamos ter que viver em santidade, aleluia. Teremos aquele sentimento: eu não posso perder essa presença, eu não posso ficar longe dessa presença. E o que vai manter essa presença, irmãos, é a nossa santificação, é a nossa busca por santificação. A santificação na nossa vida promove a presença de Deus sobre nós. É uma unção, irmão, não dá para explicar não, porque é uma coisa muito íntima. É a presença de Deus. Oh, meu Deus, eu queria ter palavra para explicar isso para esses meninos aqui. Mas é algo tão poderoso, é algo tão sublime. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você não vai querer trocar isso por festa, você não vai querer trocar isso por sexo, você não vai querer trocar isso por drogas, você não vai querer trocar isso por bebidas, você não vai querer perder isso por nada, porque a presença de Deus, aleluia, é muito prazeroso, é muito mais prazeroso do que qualquer tipo de pecado nessa vida. Aleluia. Esse desejo de viver debaixo dessa presença, irmãos, fará com que cada um de nós aqui vamos renunciar a essas coisinhas que o mundo considera grande, mas para Deus isso é pequeno, e para quem quer Deus isso não é nada. Amém. Absolutamente nada. Aleluia. O avivamento também irá produzir o aumento do desejo da pregação do Evangelho. Quando alguém é avivado de verdade, esse avivamento irá produzir nesse irmão o desejo dele pregar o Evangelho para quem não ouviu o Evangelho. Ele vai se tornar um missionário, ele vai se tornar um evangelista, ele vai ficar tão apaixonado por Deus e por Cristo, aleluia, que ele vai querer pregar o Evangelho para o marido, para a esposa, para os filhos, para a família inteira. Louvado seja Deus, porque é isso que o poder do Espírito Santo produz. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Em outras palavras, o avivamento faz com que a igreja ela venha cumprir com a sua missão. O avivamento coloca a igreja no seu devido lugar. Sem avivamento, irmãos, a igreja fica perdida. Perdida. Ela fica fora do seu propósito. Mas com o avivamento coloca ela no seu devido lugar. O seu lugar é aqui, ó, na presença de Deus, orando fervorosamente, louvando com sinceridade, tendo convicção de pecado, tendo desejo profundo de santidade e pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho, pregando o Evangelho e pregando o Evangelho. Em outras palavras, irmãos, a igreja amortecida e tristemente doente é a primeira a ser beneficiada pelo avivamento. Quando a igreja não está produzindo esses resultados, quando a igreja não tem esses sinais, isso significa que a igreja precisa parar. Está na hora de parar e buscar um avivamento. Um avivamento. Porque a igreja ela só pode funcionar desse jeito, irmãos. Desse jeito.
Um senso da presença de Deus, oração fervorosa, louvor sincero, convicção de pecado, vida santa e pregação do Evangelho. É assim que a igreja tem que viver. Aleluia, aleluia. Se você não está vivendo nada disso, é porque você está precisando de um avivamento na sua vida. Se você já sofreu um avivamento, então você precisa de um reavivamento na sua vida. Mas há pessoas aqui, nessa igreja, que nunca tiveram uma experiência como essa. Nunca passaram por uma experiência de viver todos esses sinais. Você que é adolescente aqui, preste bem atenção. Deus está falando com você. Ele quer te dar uma experiência poderosíssima. Aleluia! Para que você venha entender de fato o que Jesus Cristo fez por você na cruz. E você não fazer parte dessa estatística terrível, onde a cada 10 jovens cristãos que entram na faculdade, 7 abandonam a sua fé. O jovem que vai sobreviver à universidade deve ser um jovem avivado, cheio do Espírito Santo. Sem esse avivamento, os nossos jovens não sobreviverão à doutrinação das universidades. É preciso sofrer um avivamento. É preciso passar por uma experiência como essa, porque uma vez, irmãos, experimentando essa experiência tão poderosa, não tem doutrinação que tire. Aleluia. Aleluia. Então nós já vimos aqui, irmãos, o que o avivamento traz de resultado para a vida da igreja. E o objetivo final do avivamento é a transformação da sociedade não cristã. Deus não quer transformar apenas você, sua vida. É muito mais do que isso. É muito maior do que isso. Sua visão está muito pequena. A visão de Deus não é transformar você. A visão de Deus é começar com você, aleluia, e terminar na sociedade, e terminar na comunidade. Deus quer avivar a tua vida, para que através da sua vida, sua família seja avivada, sua família seja tocada pelo poder do Espírito Santo, e através da tua família, a sua vizinhança e a comunidade inteira. O plano é esse, o propósito é esse, mas você fica aí perdendo tempo e deixando o diabo ficar se levantando contra a sua vida, escravizando você, desanimando você, sendo que Deus tem muito mais, irmãos. Não deixe que Satanás desvie você dessa jornada. Não deixe que Satanás distraia você dessa jornada. Não deixe que Satanás desanime você dessa jornada. Desvio, distração e desânimo é a arma que Satanás sempre usou e sempre vai continuar usando. E aí, ele já atingiu você? Com alguma dessas armas? Tirou você do caminho? Tirou você do caminho? Desviou você do caminho? Desanimou você? Ele está lhe distraindo com as coisas desse mundo, que talvez não seja pecado, mas lhe distraindo talvez com esporte, lhe distraindo talvez com games, lhe distraindo talvez com dinheiro, lhe distraindo talvez com trabalho. Com que Satanás está lhe distraindo? Para que você não busque um avivamento para a tua vida. Avivamento esse que vai trazer resultado para toda a tua família. Aleluia. Deus está falando essa noite aqui, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele quer transformar a sociedade. E a sociedade não será transformada através da política. A sociedade, ela pode ser transformada através da igreja. Aleluia. O instrumento de Deus na terra não são políticos. Os instrumentos de Deus na terra é a sua igreja, é o seu povo, são os seus filhos avivados, revigorados, renovados, despertados, fortalecidos no poder do Espírito Santo, irmão. Ninguém para um povo como esse. Ninguém barra, irmãos, quando o povo está renovado, fortalecido, irmão. Querido, é algo poderoso. Poderoso. Não coloca um jovem assim dentro de uma faculdade não, que ele transforma aquela faculdade em igreja. Transforma, irmãos. Transforma.
Ele muda uma escola inteira. Ele faz a escola parar. Um jovem assim, quando morre alguém na escola, vão chamar ele, chama Paulinho aí, chama ele aí. Ele vai orar por nós aqui. Aleluia. Ai. Aleluia. Deus quer transformar a sociedade, mas não vai ser através de uma igreja letárgica, dormente e moribunda que Ele vai mudar a sociedade. Ele mudará a sociedade através de uma igreja avivada, através de um povo avivado. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia em busca de relatos de avivamentos, nós vamos encontrar só no Antigo Testamento, irmãos, 12 avivamentos no Antigo Testamento. 12 grandes avivamentos no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não encontramos, porque a igreja ela já nasce no avivamento. E esse avivamento dura séculos, no mínimo aí 3 séculos. Uma igreja avivada e dinâmica. A igreja de Cristo, ela permaneceu avivada durante 300 anos. Depois de 300 anos é que houve uma decadência moral e espiritual. E somente lá na frente, no ano de 1500, é que Deus resolveu avivar novamente a sua igreja através da reforma protestante. Houve um avivamento ali, irmãos, em prol da doutrina bíblica santa e sagrada do Senhor, que havia se perdido. Nós podemos e devemos sim, irmãos, experimentar esse avivamento. Temos que desejar isso. Se isso for uma verdade no Antigo Testamento, 12 vezes aconteceu lá. Se isso for uma verdade durante 300 anos da igreja apostólica, isso também será verdade na minha vida e na sua vida. Isso não está distante de nós, irmãos. Não está distante de nós. Não está. Não está. Isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos é Deus dizendo: eu posso fazer isso na sua vida também. Eu posso fazer isso na tua cidade. Eu posso fazer isso na tua igreja. Aleluia. O que eu estou fazendo nos Estados Unidos, eu posso fazer aqui também. Porque eu sou o Deus dos Estados Unidos. Eu sou o Deus do Brasil. Eu sou o Deus da Argentina. Eu sou o Deus desse planeta. Isso vai se espalhar, irmãos. Tu crê? Amém. Você crê? Vai se espalhar isso aí. Porque quando nós estudamos sobre o que precede esses avivamentos, ou o que precederam esses avivamentos, principalmente do Antigo Testamento, e no decorrer da história da igreja, nós vamos encontrar que antes de acontecer avivamentos como esses, o mundo, ou aquela região, ou aquela cidade está passando por um declínio moral. Faz sentido isso para você? Um declínio moral. Olha como está o mundo hoje, irmãos. A imoralidade está se tornando algo normal. E o que é moral está se tornando algo depravado para outras pessoas. Algo imoral para outras pessoas. O correto hoje, irmãos, é ser imoral. Olha a ideologia de gênero, irmãos. Que coisa absurda. Esse atual governo agora estão lutando para permitir que crianças de até 4 anos troquem de sexo se elas quiserem. Como pode uma coisa dessa, meu Deus do céu? Para tirar a carteira de habilitação, quantos anos? 18, né? 18. Para votar, 16. Mas para mudar de sexo, basta ter 4 aninhos. Declínio moral, irmãos. O mundo está, sabe, vivendo de pernas para o ar. Deus está olhando para isso tudo. Deus ainda governa e sempre governará. Deus é soberano, Ele nunca perdeu o controle, aleluia, desse planeta, e nunca irá perder o controle, irmãos, nunca! Aleluia! O declínio moral precede o avivamento. E quando vem o declínio moral, sabe o que vem depois?
quando o povo começa a dar lugar para o pecado, o que vem depois? Lembra? Juízo divino. O juízo de Deus é executado. E nós vamos começar a ver grandes catástrofes acontecendo no globo terrestre. Pragas, doenças, pestes, imposto subindo, economia descendo, irmãos. Juízo de Deus, juízo divino. E quando essas coisas começam a acontecer, aí vem o terceiro. Deus começa a levantar homens e mulheres consagradas, líderes consagrados, profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, aleluia, que irão se levantar como voz profética, aleluia, e denunciar esse declínio moral, e denunciar o pecado, e dizer para o povo: olha, vocês estão em um pecado, se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados. Deus vai começar a levantar líderes consagrados. Não estou falando líderes famosos não, irmãos. Não estou dizendo de gente reconhecida não. Estou falando de pessoas que podem ser anônimas, mas são canais de bênção na mão de Deus. Pessoas que que o mundo não conhece, mas Deus conhece, e Ele levanta. Ele levanta para pregar a verdade. Nós encontramos líderes consagrados na Bíblia. O avivamento com Moisés, avivamento com Samuel, com Davi, com Asa, com Josafá, com Jeodá, com Ezequias, com Josias, com Zorobabel, Esdras, Neemias, Joel. Todos esses homens Deus usou para dizer para o povo: olha, vocês estão no pecado, é momento de se arrependerem, consagrarem as suas vidas a Deus. E no momento que o povo obedecia à voz profética, Deus então vinha com avivamento. Deus então mandava o avivamento, aleluia. E como eu disse, esses líderes aqui hoje são famosos, porque nós conhecemos e o nome deles estão na Bíblia. Mas eu pergunto, quem é o líder que começou esse avivamento lá agora nos Estados Unidos? Você conhece quem? Eu não sei quem é, mas com certeza começou com alguém. Com certeza começou com alguém, aleluia. Não precisa ser famoso, não precisa ser reconhecido, não precisa. A Bíblia, ela mostra para nós, irmãos, quem é esse líder que Deus vai usar. E eu quero que você preste bem atenção, porque eu também estou à procura desse líder. Eu também estou à procura de uma pessoa como essa. Porque eu quero, irmãos, que Deus venha com avivamento na vida desta igreja. Amém, minha gente? Eu oro, Deus manda avivamento, porque, Pai, não está funcionando não, Pai. Parece que a gente está pregando e o povo não está ouvindo, Pai. Parece que a pregação está entrando no ouvido e saindo no outro, Pai. Deus, parece que os nossos jovens não estão mudando. Não há um despertamento na vida deles. O que está acontecendo, Deus? O que eu posso fazer, Deus? O que é preciso fazer mais, Deus? É preciso um avivamento. É preciso um avivamento. Algo sobrenatural sendo derramado na vida dessas pessoas e levantando no poder de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, ela mostra para nós uma característica na vida desse líder. Está no livro de Ezequiel 22:30, por favor. Coloque aí na tela para os irmãos acompanharem. Que tipo de líder é esse que Deus procura? Que tipo de pessoa é essa que Deus procura para que Ele possa mandar o avivamento? Como é essa pessoa? Olha o que diz o texto: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. O que nós temos aqui, irmãos? Deus está à procura de um intercessor. Deus está à procura de um homem ou de uma mulher que tape o muro, que esteja na brecha perante Ele. Está aí o texto: que estivesse na brecha perante mim.
Fazendo o quê? Por esta terra, intercedendo, meus irmãos. Deus está à procura de intercessores, de gente que para de reclamar, porque tem que só reclama. Irmão, está na hora de você parar de reclamar e se tornar um intercessor. Aquilo que você olha e fala está errado, vá lá e tente consertar, meu irmão, em nome de Jesus. Eu acho que a igreja deveria assim, eu acho que as coisas deveriam funcionar melhor assim. Então procure se colocar nessa brecha, em nome de Jesus. Deus está dizendo a sua palavra, aleluia. Ele está em busca de intercessores, de gente que interceda por gente que precisa. Caetité está precisando de um avivamento. Ah, meus irmãos, como esta cidade está precisando de um avivamento. E nesta noite Deus lhe trouxe aqui para dizer: olha, eu chamei você para tapar o muro, eu chamei você para você ocupar esta brecha, eu chamei você para interceder. Se você interceder, irmãos, na minha época não faltava intercessores, não, sobrava. Na minha época era assim, sobrava intercessores, Miquel. Sobrava. Era muita gente intercedendo. Antes de um culto como esse aqui, oh meu Deus do céu, havia umas 20 pessoas orando. Deus, hoje tem culto, Pai. Cada pessoa que entrar lá visita, faz o milagre, liberta, opera, sabe? A intercessão era forte. Na hora da pregação havia um grupo de pessoas assim, 5 de um lado, 5 do outro, intercedendo. Faz a obra, Deus. Faz a obra, Deus. Faz a obra, Deus. As pessoas subiam o monte, iam para o monte, passavam o dia inteiro orando: Deus, 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 salva, Deus, liberta, Deus, cura, aleluia, aleluia. Era intercessores. Cadê os intercessores, irmãos? Onde estão os intercessores? As pessoas querem cura, mas não querem interceder. As pessoas querem milagres, mas não querem interceder. As pessoas querem ver o poder de Deus, mas não querem interceder. Isso na calavanara súria da laia. Amante de calavanara cia da laia. O texto diz que Deus derramou a ira dele porque faltou intercessores. Está aqui no texto, irmãos. Deus derramou a fúria dele porque faltou intercessores. Quando há intercessores, Deus não manda, não é a sua ira, Deus manda a sua bênção, o seu poder, a sua unção. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, o que precede os avivamentos? Declínio moral, a execução do juízo de Deus. Deus levanta profetas, pregadores, homens e mulheres corajosos. E por último, Deus, ele manifesta o seu poder, mas não é da forma que você imagina. Essa manifestação do poder de Deus não é da forma que muitos imaginam. A forma mais frequente que nós encontramos na Bíblia, que precedeu o avivamento do Senhor, é o que a Bíblia chama de, escute bem isso aqui, todos, prestem bem atenção. É o que a Bíblia chama de assembleia solene. Diga comigo, assembleia solene. Quando há um esfriamento espiritual, uma apatia, um desânimo espiritual, Deus levanta homens e mulheres para convocar uma assembleia solene. Uma assembleia solene. O que é uma assembleia solene? Solene significa santo ou sagrado. É uma reunião sagrada, com o único intuito de buscar o Senhor através oração, jejum, intercessão, confissão de pecados, quebrantamento, palavra, principalmente leitura da palavra, e adoração. É uma reunião onde o povo se reúne apenas para este fim, apenas para esse propósito. Vamos buscar o Senhor. De que jeito? Orando, jejuando, intercedendo,
confessando os nossos pecados, seja ele qual for, confessando os nossos pecados, nos quebrantando diante de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra e adorando ao Senhor, declarando os atributos de Deus, aleluia, declarando quem Deus é. Irmãos, nós encontramos tudo isso nesse avivamento lá nos Estados Unidos. As pessoas estão orando durante dias, semanas, jejuando durante dias, intercedendo pelas nações, confessando os seus pecados, muitos jovens se quebrantando na presença de Deus, aleluia. Um jovem brasileiro que estava lá naquele culto, naquela universidade, passando dificuldade financeira, ele foi dar o testemunho dele lá, irmãos, veio dezenas de pessoas jogando dinheiro para ele em cima do altar, aleluia, porque há um quebrantamento, irmãos, pregações e mais pregações, palavra e mais palavra, e o povo adorando. Não é cantando música para homens, não é músicas endereçadas para homens, ergue agora a cabeça, não fique triste, olha, não, irmão, não é hinos assim não, é hinos endereçados a Deus, é hinos cantando quem Deus é e o que Ele faz, aleluia, irmãos. Nós precisamos de uma assembleia solene. Estamos precisando de uma assembleia solene. Aleluia. Estamos precisando de uma reunião sagrada. Precisamos nos retirar. Aleluia. Abrir mão de descanso e de sono e de comida para buscar a Deus. Se voltar para Deus. Nós somos cristãos, irmãos, mas nós estamos muito mundanos. Muito mundanos. Precisamos, irmãos, de uma assembleia solene. Há várias assembleias solenes, eu vou ler algumas aqui para vocês. Êxodo 33, do 7 ao 11, eu vou andar rápido aqui, porque não dá tempo. Moisés tomou a tenda e armou fora do arraial, a uma boa distância do arraial. Chamou este lugar de tenda do encontro. Olha só, tenda do encontro. E exigia a todos que quisessem buscar ao Senhor, que fosse para fora do arraial, para longe do local do pecado, ao tabernáculo, para encontrar-se com o Senhor. Se fosse um dia de hoje, Moisés dizia: olha, desliga esse smartphone, desliga a internet, pare de assistir isso, pare de acessar isso. Saia desses lugares que te expõem ao pecado e vá para um lugar para se consagrar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Ele diz aqui: para se encontrar com Deus. 1 Samuel 7, 5, 6 fala que Samuel ordenou que todo Israel se ajuntasse em Mispa, numa assembleia solene, onde orou por eles e onde jejuaram e confessaram seus pecados. 2 Crônicas 15, a partir do 9, fala que Asa convocou uma assembleia solene em Jerusalém, onde o povo entrou numa aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e de toda a sua alma. Isso é poderoso, irmãos. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20, do 3 até o 13, fala que Josafá chamou uma assembleia solene por todo Judá e Jerusalém, e o povo jejuou e buscou ao Senhor. Em 2 Crônicas 29, a partir do 5 em diante, fala que Ezequias e os líderes estabeleceram um decreto que foi circulado extensivamente, exigindo que todo o povo se reunisse para uma assembleia solene e a celebração da Páscoa. 14 dias inteiros foram dedicados para buscar e adorar ao Senhor. Irmão, já fiquei 3 dias em uma festa de carnaval sem ir para casa. Eu acho que tem gente que já ficou até mais aqui. Se pisar o pé em casa. 14 dias inteiros foram dedicados para buscar e adorar o Senhor. Êxodo 6,16 diz que Zorobabel dirigiu o povo numa assembleia solene e uma celebração de 7 dias, em que separaram da impureza e se comprometeram a buscar ao Senhor, o Deus de Israel.
em Neemias capítulo 8, a partir do 1 em diante, diz que uma assembleia solene foi realizada na frente da porta das águas, onde foi lido o livro da lei de Moisés, hora após hora, o dia inteiro, lendo a Bíblia, o dia inteiro lendo a Bíblia, aleluia, aleluia, hora após hora, e um compromisso ali foi feito por escrito. E qual foi o compromisso? De afastar o pecado, se afastar do pecado e buscar ao Senhor com todo o seu coração. E por último, no livro de Joel, capítulo 1 e o capítulo 2, fala que Joel chamou uma assembleia solene em que todo o povo deveria comparecer, e onde todos deveriam voltar ao Senhor com todo o seu coração, com jejum, com choro, lamentação, e onde deviam rasgar seus corações e não as suas vestes. Irmãos, avivamento se faz necessário no mundo inteiro. O mundo precisa de um avivamento. Eu preciso de um avivamento na minha vida. E você? Quando é que isso aqui se faz necessário? Quando é que nós precisamos de um avivamento, irmãos? Quando muitos vêm à igreja, mas não estão aqui. Vêm à igreja, mas não estão aqui. A mente não está aqui. O foco não está aqui. Não está. Estão no culto, mas não participam do culto. Apenas fica expectando o culto, mas não participa de todos os elementos do culto, da adoração, do louvor, da música. Não participam. A mente está completamente desconectada do culto. Quando isso está acontecendo, é porque você precisa de um avivamento. É quando nós oramos, mas não estamos falando com Deus. Você conhece gente assim? Gente que ora, mas não está falando com Deus. Gente que ora de forma ritualística. Gente que ora de forma religiosa, mas não estão se comunicando com Deus. Estão orando ali por orar, não estão orando com seu coração, não oram com reverência, não estão orando como se realmente estivesse na presença do Rei, na presença de Deus. Lá na igreja de Salvador, irmãos, nós temos um presbítero lá, que quando ele ora, a gente bate um temor no nosso coração, um temor tão grande, porque ele é um homem que ora de uma forma que parece que Deus está bem ali na frente dele. Quando ele pegava o microfone para orar, o meu coração tremia, eu esfriava por dentro. Porque ali não é qualquer homem que estava orando, não. Era um homem de Deus, apaixonado por Deus, aleluia. Que orava com o seu coração, que ora com o seu coração, e não apenas de lábios. Muitos irmãos oram de lábios, mas não oram com o coração. Quando isso acontece, é porque está precisando de um avivamento. É quando lemos a Bíblia e não procuramos ouvir a voz de Deus. Tem gente que lê a Bíblia, irmão, sabe daquele jeito só, mas não para o que Deus está falando comigo, o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Quando isso acontece, é porque está precisando de um avivamento. Quando a gente vê pessoas assim, irmãos, que vêm à igreja, mas não estão na igreja, que oram, mas não falam com Deus, que lê a Bíblia, mas não ouve a voz de Deus, essas pessoas estão espiritualmente mortas. Ei, você está ouvindo isso? Isso é grave. Isso é muito grave. Essas pessoas estão espiritualmente mortas. Espiritualmente mortas. Você acha que isso não é possível? Uma igreja inteira estava morta na Bíblia. Uma igreja inteira. Livro do Apocalipse capítulo 3 fala de uma igreja chamada Sardes, onde muitos julgavam que aquela igreja estava viva, mas para Deus aquela igreja estava morta. Morta. Deus então, pela sua graça e pela sua misericórdia, Deus convida esta igreja ao arrependimento para que ela tenha
vida, porque sem arrependimento não há vida. Não há vida. Agora, depois de tudo isso, eu acho que eu já até passei do horário aqui. Talvez você faça a pergunta: como eu posso buscar esse avivamento, pastor? A verdade, irmãos, é que Deus é quem decide a hora certa de mandar o avivamento. Nós não mandamos na agenda de Deus. Nós não governamos Deus. Nós não determinamos o agir de Deus. O Senhor aqui é Jeová e não a igreja. Deus é que manda. Deus é que governa tudo. O que nós precisamos fazer é nos prepararmos para o avivamento. Porque se Deus decidir mandar esse avivamento para nós daqui a pouquinho, porque isso pode acontecer, Deus pode mudar isso aqui, irmãos, assim, ó. E você que está todo meio assim, meio desanimado, Deus pode acender um fogo dentro de você. Uma chama poderosa dentro de você. Aleluia. Assim, ó. Basta que Ele queira fazer isso. Nós devemos, irmãos, nos preparar para esse avivamento e pedir esse avivamento. Então, como nós devemos nos preparar para o avivamento? Primeiro, se arrepender dos nossos pecados. Tem que se arrepender dos pecados. Você tem que parar de pecar, meu irmão. Até quando você vai ficar vivendo no pecado? Até quando você vai ficar permitindo que o pecado lhe domine? Está na hora de você parar. Para de pecar, para. Em nome de Jesus, pare. E busque se arrepender desse pecado. Como pastor? Vai no joelho e fale com Deus. Com Deus. Quem liberta é Deus. É Deus que liberta. Você precisa dobrar o teu joelho antes que seja tarde demais, antes que Satanás domine todas as esferas da sua vida, suas vontades, seus sentimentos, suas emoções, e você vive aí de uma forma morta, onde mais nada lhe toca, onde mais nada lhe atrai. Ei, Deus está lhe chamando aqui hoje. Antes que o pouquinho de vida que você tenha morra, Deus está dizendo: eu posso avivar a tua vida, aleluia, se você se arrepender dos seus pecados. Eu posso avivar a tua vida, louvado seja. Se arrependa. Segundo, leia a palavra de Deus. Busque a leitura da palavra de Deus. Nossa, irmão, comece a ler a Bíblia, você vai ver como a palavra de Deus vai gerar força dentro de você. Terceiro, dedique a sua vida a Deus. Sirva a Deus. Busque a Deus. Aleluia. Dedique a sua vida ao Senhor. Você está ouvindo isso? Eu sei que você está ouvindo, mas tem gente que não está ouvindo aqui não, irmão. Isso me entristece. Eu tenho pena de você que está aqui no culto, mas não está. Eu tenho pena de você. Pena. Que Deus tenha misericórdia de sua vida. Quarto lugar, ore pelo avivamento. Ore pelo avivamento. Até o seu corpo gritar de dor. Ore pelo avivamento. Até o seu corpo não aguentar mais. Ore por avivamento. Ore e ore por avivamento. Não pare de orar por avivamento. Busque o avivamento para a sua vida. Faça o que você puder, e aquilo que você não pode, faça para buscar o avivamento para a sua vida. Ore em casa, ore de madrugada, ore de manhã, vai para a roça, entre dentro de uma mata e ore ao Senhor. Busque o Senhor, aleluia. E quinto e último lugar, mantenha-se firme nesse caminho. Se você fizer tudo isso que você ouviu aqui nessa noite, eu vou te falar uma coisa: Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida, porque são poucos que querem. Então Deus tem que dar um pouquinho a mais a esses que querem, porque são poucos, muitos poucos. A maioria não querem nada disso.
só quer que esse culto acabe para ir embora, para fazer aquilo que a carne quer fazer. Eu só quero ler o último texto aqui com vocês. Lucas 11, 13, coloca na tela, por favor. Fique de pé, irmão. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que... Você entendeu, irmão? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem.